Você já imaginou viver em um mundo onde o chão tremia a cada passo? Não por causa de terremotos, mas de criaturas tão grandes que desafiavam o próprio planeta. Algumas ainda estão entre nós, silenciosas. Outras sumiram há milhões de anos, deixando apenas rastros de um tempo em que o tamanho era a lei. Hoje vamos conhecer os 10 maiores animais que já existiram e descobrir como a vida foi capaz de alcançar proporções quase impossíveis. O sapo do inferno. Em Madagascar, há cerca de 70 milhões de anos, vivia um anfíbio que até os dinossauros tinham medo. Chamado de Beelzebufo ampinga, que significa literalmente sapo do demônio, ele media cerca de 40 centímetros de comprimento. Mas o que impressionava não era o tamanho, era a força. Com o tamanho de uma bola de futebol e uma mordida forte como a de um lobo, que podia esmagar ossos e quebrar cascos de tartarugas, o sapo do inferno podia engolir até filhotes de dinossauros. Ele era um caçador de emboscada, que esperava imóvel sob a lama até sentir o menor movimento. Então, com um salto curto e um golpe certeiro, abria a boca imensa e engolia a presa inteira. Os anfíbios são especialistas em comer insetos, mas o próximo animal dessa lista colocava medo em qualquer sapo que encontrava no caminho. A libélula gigante. Muito antes dos dinossauros, os céus eram dominados por um inseto que mais parecia uma máquina de caça pré-histórica. A Meganeura parecia uma libélula comum, mas imensamente maior. Com 75 centímetros de envergadura, ela voava sobre florestas tropicais há 350 milhões de anos. Ela caçava principalmente outros insetos e pequenos anfíbios, usando mandíbulas afiadas e asas poderosas. Mas o que realmente permitia esse tamanho absurdo era o alto nível de oxigênio da atmosfera naquele tempo, quase o dobro do nível atual. Com mais oxigênio disponível, os insetos respiravam com mais eficiência e cresciam além dos limites que hoje os matariam por falta de ar. E a Meganeura não foi o único artrópode que aproveitou essa condição da atmosfera para se tornar enorme. A centopeia gigante. Imagine estar em uma floresta antiga e ouvir um som de algo enorme se arrastando entre as folhas. Algo que não era nem um réptil e nem um mamífero. Era um parente distante de uma centopeia. A Artopreula, que viveu entre 345 e 290 milhões de anos atrás, podia atingir mais de 2,5 metros de comprimento, fazendo ela ser mais alta do que um homem adulto e o maior artrópode terrestre que já existiu. Seu corpo era uma armadura viva, com dezenas de segmentos articulados se movendo como um tanque pré-histórico. E o mais curioso, ela era provavelmente herbívora, se alimentando principalmente de plantas em decomposição. Ou seja, era um gigante dócil que assustava tudo à sua volta, sem nem precisar fazer nada. Em 2021, um fóssil quase completo foi encontrado em uma praia no norte da Inglaterra. E os cientistas disseram que ela pesava cerca de 50 quilos. Mas quando o nível de oxigênio caiu, a era dos artrópodes gigantes chegou ao fim. Água-viva juba de leão. Das florestas antigas para o coração gelado do oceano, a água-viva juba de leão é uma das criaturas mais hipnotizantes e compridas que existem. Ela pode chegar a incríveis 37 metros de comprimento, o que é mais alto do que um prédio de 12 andares. Seu corpo principal tem pouco mais de 2 metros de diâmetro. Mas o que a torna tão gigantesca são seus tentáculos, finos e letais, que se estendem como fios dourados por dezenas de metros. Cada um deles é coberto por milhares de células urticantes, capazes de paralisar peixes e crustáceos instantaneamente. Encontrada nas águas geladas do Ártico e do norte do Pacífico, essa água-viva mais parece um fantasma flutuando. E apesar da sua aparência delicada, ela é uma caçadora eficiente. Um lembrete de que no oceano, o tamanho muitas vezes se esconde na sutileza. Titanoboa. Depois da extinção dos dinossauros, um novo monstro assumiu o topo da cadeia alimentar. A Titanoboa serregionensis viveu há 58 milhões de anos, na região onde hoje chamamos de Colômbia. Ela chegava a 13 metros de comprimento e pesava mais de 1 tonelada. Essa cobra colossal vivia em pântanos quentes, deslizando silenciosamente sob a água
até encontrar suas presas, que incluíam tartarugas e crocodilos gigantescos. Com um corpo grosso como um pneu de um caminhão, ela se alimentava por constrição, esmagando a vítima até que o coração parasse. Se uma sucuri moderna já é capaz de botar medo em qualquer um e engolir uma capivara inteira, imagine só encontrar uma titanoboa no meio de uma floresta. Paraceratherium. Agora é a hora de conhecer o maior mamífero terrestre que já existiu, o Paraceratherium, um parente extinto dos rinocerontes. Ele viveu entre 34 e 23 milhões de anos atrás e media mais de 7 metros de comprimento, com uma altura de quase 5 metros até o ombro. Com suas mais de 20 toneladas, ele pesava o dobro de um elefante africano. Mas apesar do tamanho colossal, ele era um herbívoro pacífico, que se alimentava das copas das árvores mais altas. Seu pescoço longo e o corpo imenso lembram uma mistura de elefante e girafa, e a sua presença era majestosa nas planícies da Ásia Central. Nenhum predador ousava se aproximar. Mas se o Paraceratherium surpreendia com a sua calma, o próximo animal dessa lista era o seu total oposto. Megalodon. Nos oceanos do Mioceno, há cerca de 23 milhões de anos, o mar pertencia a um só nome, o Megalodon. Com até 18 metros de comprimento, ele foi o maior tubarão que já existiu e um dos predadores mais poderosos da história. Seus dentes, do tamanho da palma de uma mão, podiam rasgar a carne e os ossos de suas presas com facilidade. Estudos indicam que a sua mordida alcançava 18 toneladas de força, o suficiente para esmagar um carro. O Megalodon caçava baleias, golfinhos e qualquer coisa que se movesse sob as ondas. Mas há cerca de 3,6 milhões de anos ele desapareceu. Provavelmente por causa das mudanças no clima e a escassez de presas. Hoje, o mito ainda vive, alimentado por filmes, livros e pela imaginação humana. Mas o verdadeiro Megalodon foi um predador real e muito mais aterrorizante do que qualquer ficção já retratou. Supersauros. Entre todos os dinossauros conhecidos, poucos são tão grandes e tão bem comprovados quanto o Supersaurus vivianae. Ele viveu há cerca de 150 milhões de anos e media cerca de 42 metros de comprimento. Ele era um herbívoro de pescoço e cauda longos que se movia lentamente por florestas e planícies do Jurássico. Cada passo poderia fazer o solo vibrar e seu pescoço alcançava as mais altas das árvores. O Supersaurus é até hoje o dinossauro mais longo conhecido com fósseis completos e representa o auge da era dos gigantes de terra firme. Seus ossos são um lembrete do quão longe a natureza pode ir quando o tempo e o espaço estão do seu lado. Baleia azul. Ela não é apenas o maior animal vivo, ela é o maior animal de todos os tempos. A baleia azul chega a 30 metros e meio de comprimento e pesa mais de 180 toneladas. Mesmo assim, a sua dieta é composta por krill, minúsculos crustáceos de poucos centímetros. Durante a temporada de alimentação, uma única baleia azul pode consumir até 4 toneladas de krill por dia. Seu coração pesa cerca de 180 quilos e cada batimento pode ser ouvido a mais de 3 quilômetros de distância. E mesmo sendo tão impressionante, a geração atual quase foi impedida de conhecer esses gigantes. Durante o século XX, a caça reduziu as suas populações em mais de 90%. Mas graças às proibições globais e os esforços de conservação, os números começaram a crescer lentamente. Mesmo assim, a baleia azul ainda corre risco de extinção devido às mudanças climáticas e à caça do krill. Sifonóforo gigante. Em 2020, nas profundezas da Austrália Ocidental, cientistas encontraram um ser tão longo que parecia não ter fim. Um sifonóforo gigante de 47 metros de comprimento. Mas o mais incrível é que ele não é um único animal, e sim uma colônia de milhares de organismos idênticos, chamados zooides, que funcionam juntos como se fossem partes de um só corpo. Alguns se encarregam de caçar, outros digerem, outros se reproduzem. É uma sociedade viva, movendo-se perfeitamente em harmonia. Sob a luz fraca dos submersíveis, o sifonóforo se estende como uma espiral luminosa, flutuando lentamente nas águas frias do abismo. É o maior ser em comprimento já registrado, e paradoxalmente,
também um dos mais frágeis. Um toque poderia despedaçá-lo inteiro, mas juntos, seus milhares de corpos formam uma única existência, infinita e silenciosa. De um tubarão que reinava os oceanos a uma centopeia que rastejava nas florestas. A história da Terra é um lembrete de que o tamanho é apenas uma das formas que a vida encontrou para se expressar. Cada um desses gigantes, da terra, mar ou ar, representa uma resposta diferente da natureza à mesma pergunta.